Você sabia que Jesus tem um ministério atual, que é diferente do ministério da Galileia? Jesus teve um ministério na Galileia. O ministério dele hoje é outro. Quem está aqui hoje exercendo o ministério que Jesus exerceu na Galileia é o Espírito Santo. Mas o ministério de Jesus hoje, ele intercede por nós. Veja bem, aqui diz em Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu fico, às vezes, o termo certo é revoltado, com raiva, quando eu vejo a manifestação de ignorância bíblica na vida de alguém que deveria conhecer a Bíblia de cor e salteado. Aí tem gente que olha e fala assim, não, mas o diabo vai lá levar as suas acusações contra você até Deus. Baseado em que a pessoa diz isso? Olha que Satanás está lá te acusando, caguetando tudo que você fez. Com base em que a pessoa diz isso? Com base no livro de Jó. Porque sabe como é que é? No livro de Jó está escrito lá que Satanás foi lá na presença de Deus, vinham os anjos e Satanás veio no meio e foi lá para acusar Jó. Não crie doutrina pelo amor de Deus em cima do livro de Jó. O livro de Jó está na antiga aliança, no Antigo Testamento. Não tem doutrinas para nós que somos a igreja. E veja bem o seguinte, a diferença. Jó sequer tinha um sacerdote ou um sumo sacerdote, porque a época de Jó é anterior a isso. É o livro mais antigo de toda a Bíblia. Você não vê no livro de Jó, ele citando, não, Jó ia ao templo para sacrificar. Jó não tinha templo para ir para sacrificar. Ele não tinha Bíblia. Ele não tinha um Abraão, ele não tinha ninguém. Então ele tinha uma noção. Como é que Jó conhecia a Deus? Pelas histórias passadas de boca em boca, de ouvido em ouvido, de Adão até chegar a ele. Saindo de Adão, passando por Caim e Abel, Noé, e aquela galera que foi passando, e o que ele conhecia era o Deus de Adão, ele não conhecia sequer o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus de Adão. Então, por causa dos ensinos que Adão foi passando para as gerações, ele tinha uma noção de que sacrificar para Deus era um negócio legal, mas ele sacrificava por medo, e o medo é a força antagônica à fé. A força antagônica à fé não é a incredulidade, é o medo. Aonde o medo entra, a fé não consegue atuar, porque a fé exige de nós ousadia, e o medo inibe a ousadia. Então você não pode criar essa doutrina, até porque, veja bem o seguinte, quando você chega agora no Novo Testamento, a Bíblia nos diz que Jesus, quando ele ressuscitou, você já deve ter lido isso, Maria Madalena encontra Jesus ressuscitado, e ela corre para Jesus, e quando ela vai abraçar Jesus, ele diz, ô mulher, não me retenhas, não me detenhas, vá e avisa aos meus discípulos que eu ressuscitei e que eu estou indo ao Pai, mas eu voltarei para eles. Então olha só, Jesus morre na cruz, só ressuscita 3 dias depois. Nesses 3 dias Jesus faz uma visita ao inferno e lá ele deixa os nossos pecados, as nossas maldições e ressuscita em glória. Mas depois de ressuscitar, Jesus faz uma visita aos céus. Leia o livro de Hebreus, e no livro de Hebreus explica para nós que Jesus faz uma visita aos céus para levar o sangue do sacrifício e aspergir todas as coisas que havia no céu. Agora, olha só, existe um salmo que profeticamente fala dessa chegada de Jesus no céu, porque quem os anjos conheciam era o Jesus antes da cruz, mas agora quem vem chegando é o Cristo glorificado. E quando Jesus vem chegando, o Salmo diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, o poderoso Senhor, poderoso nas batalhas, porque Jesus tinha ido ao inferno e tinha vencido a morte. Depois eu fui entender que essas portas, na verdade, estavam falando sobre os anjos que estavam ali recebendo Jesus. Mas quem é esse? A gente conhecia Jesus quando ele estava aqui em glória, mas esse que vem com muito maior glória, a gente não sabe quem é. Ele é o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, o vencedor sobre a morte e sobre o inferno. Gente, quando agora
Jesus aparece no livro de Hebreus, adentrando os lugares celestiais. A Bíblia diz que ele aspergiu com o seu sangue todo o ambiente das coisas santas, das coisas sagradas. Ou seja, se antes havia um lugar onde Satanás podia botar o seu pé, esse lugar agora ele não pode chegar nem perto, porque o sangue de Jesus foi aspergido naquele lugar. E hoje, o diabo, como não pode ir acusar a você diante de Deus, ele vem soprar no seu ouvido pensamentos de inferioridade, pensamentos de menos-valia, pensamentos de medo, pensamentos onde... E ele não usa a terceira pessoa, dizendo, eu te digo que você é isso. Não, ele usa um pensamento na primeira pessoa. Eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu sou um pobre miserável pecador. Não é você pensando, é o diabo soprando no seu ouvido, mas você pensa que é você. Você tem que repreender isso, porque se você não repreende, você entra nessa pilha, você vai ficar comendo migalhas, e você não foi chamado para comer migalhas, você foi chamado para participar de um banquete. Aleluia! Você foi chamado para desfrutar de um banquete. Quem é que vai intentar acusação contra nós? É Deus quem nos justifica. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? É Deus quem me justifica. Aleluia. Aleluia. E Jesus diz mais a respeito daquilo que Ele está fazendo por nós agora. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículos 11 e 14. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus está pastoreando a nossa vida, cuidando de cada um de nós. Amém? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? O Senhor cuida de mim. Aleluia.